Estão me ouvindo bem? Nil? Nil? Quê? Preciso do seu celular. Preciso do WhatsApp. Preciso do WhatsApp. Mas eu não tenho, não tô nesse grupo. A Lúcia. A Cacilda já tá aí. Uhum. Agora ela conseguiu.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Daqui a pouco acabei de receber do meu anjo da guarda aqui a autorização para a gente começar então a nossa live de hoje. Então, primeiramente, esclarecendo que essa live ela é um trabalho, né, do Enxugando Lágrimas com Jesus, do Centro Espírita Allan Kardec, em que a gente procura trabalhar um pouco do Evangelho na primeiro domingo de todo mês. Então tem um palestrante que vai expor algum tema sobre a questão do Evangelho. Nós teremos também a questão da participação do público, só que ela será após a live. Então aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, solicitar alguma ajuda para alguma coisa, vocês podem pegar depois no Facebook, na página do Facebook do Allan Kardec de Mafra. Vocês podem deixar lá a sua publicação, que a gente vai entrar em contato com essa pessoa, né, para que a gente possa então estar conversando. Não sou só eu, né, é também a Lúcia, a Marta, a Ivana, é o pessoal que trabalha na coordenação desse grupo, tá ok? Então nós vamos começar essa live, como sempre, né, como de praxe e de bom gosto da doutrina espírita, com uma prece, para que, rogando ao bom e amado Mestre Jesus, possa nos envolver nesse domingo, nesse dia lindo que estamos tendo, que possamos, Senhor, receber em nossos lares a vossa presença, a vossa luz, nos amparando para que possamos tirar daqui hoje o melhor proveito. Rogamos, querido e amado Mestre, rogamos, querido e amado Pai, que nos abençoe, que nos ilumine, a todos os presentes, aqui e agora, nesse momento. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com a bênção de Jesus, nós damos por aberto essa live. E o tema de hoje, o hálito divino. Isso está descrito na Gênese bíblica, do capítulo 1. Então, sinteticamente, nas minhas palavras, vou ler o que está escrito na Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No primeiro dia, fez-se a luz. No segundo dia, foi feito o firmamento e o céu. No terceiro dia, foi feito terra, mar e plantas. No quarto dia, foram feitas as estrelas e os planetas. No quinto dia, foram feitos seres marinhos e aves. No sexto dia, animais e os homens, sendo esse a sua imagem e semelhança. E no sétimo dia, descansou. Desse primeiro capítulo, nós precisamos destacar, como a doutrina espírita nos coloca, de que esses dias, na realidade, não são dias propriamente dito. Eles são eras, milhões de anos que se passaram na formação geológica da Terra e do início da vida vegetal, animal, hominal, também na face da Terra. Então, cada dia desses representa milhões e milhões de anos, conforme é comprovado pela nossa geologia, desde o tempo da Terra, que era uma massa, né, de incandescente, em pura, vamos dizer assim, de lava, quando a Terra foi retirada do núcleo do nosso Sol, e ele então foi esfriando, e a partir daí passou toda uma série de transformações que decorreram milhões, às vezes bilhões de anos. Então, são uma maneira simbólica que a espiritualidade
trouxe essa mensagem demonstrando como que foi a criação do mundo. O que nos importa mais nesse instante é sobre a criação dos homens, que seria no sexto dia, né? No segundo capítulo da Gênesis, em determinado ponto, ele nos coloca assim, que fez o homem do barro, moldou do barro, porque o barro é um sinônimo da matéria, né? Inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o homem é o momento em que o homem realmente, em que nós somos criados. Cada um de nós. Deus está, simbolicamente falando, sempre soprando nas nossas narinas, criando vida. A doutrina espírita nos fala que Deus está sempre criando, não só o homem, como também todas as coisas da matéria. Mas esse é o momento exato em que a Bíblia nos relata em que nós passamos realmente a ter vida. Até ali nós éramos somente um projeto, nós éramos uma moldura sem vida. Então Deus, nos deu a vida nesse instante. Mas podemos dizer, trazendo para os nossos dias, que nesse instante nós recebemos o DNA divino. Deus nos deu o seu DNA. Por isso que ele nos fala a sua imagem e semelhança. Não a imagem e semelhança física da matéria, mas a imagem e semelhança espiritual, de sentimentos. É isso que nós somos. Só que como que é esse hálito divino? Porque quando nós sopramos, nós recebemos, quem está à nossa frente recebe o nosso hálito. Deus também, nessa analogia, nessa simbologia, manda para nós, através desse hálito, o seu DNA. Mas como será que é esse DNA divino? Para que nós possamos argumentar, nós temos que ver primeiramente, com a doutrina espírita, alguns conceitos sobre Deus. E nós vamos começar pelo capítulo 13 dos atributos da divindade no Livro dos Espíritos. Eu vou falar sinteticamente aqui. Entre os atributos que ele nos coloca ali, ele nos fala que Deus é eterno, é imutável, quer dizer que não muda, é imaterial, diferente de todo tipo de matéria que conhecemos, é único, é onipotente. Onipotente que ele é o mais poderoso, é o que tem mais poder. Mas o que nos interessa é o último atributo colocado nesse tópico, que nos diz que ele é soberanamente justo e bom. Como que nós podemos saber que Deus é soberanamente justo e bom? Basta ver pela obra da criação. Na nona questão do Livro dos Espíritos nos fala justamente que reconhece-se o autor pelas suas obras. E Deus não deixa de ser diferente. Quando a gente olha todo esse universo infinito funcionando na mais perfeita e harmoniosa ordem, no seu macrocosmo, no seu microcosmo, desde o mundo quântico, no mundo celular, até a imensidão do nosso universo, tudo há um equilíbrio, tudo há um encadeamento. E por que Deus faria isso? Como diz no Livro dos Espíritos também, que Deus não faz nada inútil. Deus então cria todos esses mundos para que os seus filhos, nós, possamos habitá-los e nos desenvolver cada um nesse seu mundo. Então, o que é isso? É um ato de amor.
Deus poderia ficar muito tranquilo na sua, curtindo um domingão, né? Mas não, ele está sempre trabalhando e sempre procurando nos amparar, nos auxiliar. Então isso demanda o quê? Amor. E nós sentimos em todas a nossa vida, que nós lembramos, mas com certeza em todas as vidas que tivemos, todas as nossas reencarnações, e se lembrássemos também da época, das fases anteriores que vivenciamos antes de chegarmos à fase hominal, que nós sentimos o amparo divino. Não aquele amparo que a gente fala assim, porque Deus está ao meu lado, me amparando, me ajudando, como se cada um de nós tivesse esse Deus cuidando individualmente. Ele cuida do todo. Quem trabalha por ele é justamente os espíritos crísticos, como Jesus, e como os trabalhadores de luz, todos nossos irmãos maiores, que já atingiram um nível de evolução tal que eles fazem esse trabalho de apoio que nós precisamos no nosso progresso. Então, nós podemos dizer que o mandamento maior de Deus, sim, porque existe as leis divinas, as leis naturais, mas nós podemos dizer que o mandamento maior de Deus é o amor. Porque somente um pai amoroso, um pai que quer o nosso bem, ele faria todo esse trabalho, toda essa obra da criação, para que todos os seus filhos, incontáveis no número, pudessem estar sendo amparados, vivenciando as suas vidas. E Jesus nos deixa muito claro, que está descrito em Mateus capítulo 22, quando ele nos fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus nos deixa aí a lei do amor. Foi essa lei que ele veio atualizar quando já tinha vindo através dos 10 mandamentos. Jesus pega, transforma numa lei, a lei do amor, que podemos dizer amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas como que podemos entender melhor esse amor divino? Porque não é igual ao amor que nós temos na nossa humanidade, na nossa convivência, seja ela familiar. Temos o amor em família, entre pais e filhos, entre pais, netos, avós, familiares em geral, com amigos queridos, o relacionamento homem e mulher. Mas não existe, talvez, amor mais contundente, mais forte do que o amor dos pais pelos filhos, principalmente o amor materno. Mas mesmo assim, é um amor que, comparado ao amor divino, está muito longe da sua essência. Está muito longe desse amor que Deus tem por nós. Eu queria ler então para vocês do livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, no capítulo 30, intitulado Amor, em que ele nos fala justamente sobre o amor divino. Recomendo a leitura por parte de vocês, porque talvez eu não consiga transmitir aqui toda a beleza, toda a sensação que esse texto nos traz. É simplesmente maravilhoso. E eu vou resumir ele um pouco também. Então, aqueles que puderem, que leiam depois ele por completo e vocês verão a maravilha que é esse texto.
Então começa nosso querido Emmanuel nos dizendo assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Vejam bem, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. A fonte do amor universal. O que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que é o amor mais puro que existe e é o amor que nos dá a vida. Através desse amor é que foi gerado a vida. E nós podemos entender então que nós fomos criados pelo amor de Deus e estamos constantemente envolvidos por esse amor. Assim como toda a criação divina, ela é envolvida em amor. E aí continua Emmanuel mais adiante. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. O plasma divino, aí o nosso querido Haroldo Dutra nos chama a atenção quando ele fala sobre essa parte, sobre o fluido cósmico universal, abordado a partir da questão 27 do Livro dos Espíritos, que é a matéria-prima de todas as coisas materiais, inclusive do nosso perispírito. E até esse fluido cósmico universal, ele é envolvido por esse plasma divino, que é o amor. Então até a matéria está envolvida no amor de Deus. Continuando. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Então Deus, ele tem uma paciência infinita e que ele aguarda por nós o nosso desenvolvimento e nos ampara em todas as fases que nós vivenciamos, desde que fomos criados até chegarmos à angelitude, até sermos espíritos perfeitos, espíritos de luz. Em todos os momentos, como ele fala, nós somos acalentados, não importa o degrau evolutivo em que nos encontramos. Continua Emmanuel. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Então aqui Emmanuel nos diz que o amor de Deus, ele é igual tanto para aquele ser que acabou de ser criado, quanto para aquele espírito purificado já, aquele espírito que está mais próximo dele a nível evolutivo, que todos são amados por ele com a mesma intensidade. E esses mesmos filhos dele, mais evoluídos nesse instante, são os que trabalham por ele, amparando os seus irmãos menores na sua escala evolutiva. O amor, repetimos,
é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. A cada um, conforme suas obras. Cada um colhe o que semeia, nos dizia Jesus. Então Deus, apesar desse amor que Ele tem tão grande, tão imenso por nós, é um amor extremamente equilibrado, que esse é o verdadeiro amor. Nós temos na questão humana um amor que muitas vezes se desequilibra, que pais, diante de situações que seus filhos se colocam, de erros que cometem, acabam passando a mão na cabeça, não deixando que eles assumam as consequências dos seus atos. Não quer dizer que não devamos ampará-los, ajudá-los para que reconheçam seu erro, para que se restabeleçam quando estão arrependidos e querem contornar o problema que tiveram. Não, sempre devemos amparar. Mas o amor equilibrado, ele não é conivente com os erros das pessoas, seja quem for. E Deus, como é um equilíbrio todo, né, é o amor em equilíbrio, Deus jamais passa a mão na nossa cabeça, deixando com que nós não assumamos as consequências e aprendendo os ensinamentos que aquela lição nós estamos tendo nesse instante. Então, por isso que nós passamos por dificuldades, por isso que estamos passando dificuldades até os dias atuais. Tudo são consequências de nossos atos de vidas passadas, como a doutrina espírita nos coloca também. E ainda hoje, nesses dias atuais, tudo o que acontece nesse momento está relacionado ao comportamento da nossa humanidade. Mas Deus, Ele está amparando através de seus trabalhadores de luz. Deus está ao nosso lado, por mais que nós não consigamos, às vezes, percebê-lo, porque estamos tão arraigados, tão apegados às nossas dores, que não compreendemos que aquilo que está se sucedendo são tudo consequências de nossos atos do passado. Que tudo há uma coordenação, tudo há um encadeamento necessário para a evolução do mundo. Que no nosso caso, nós temos o espírito crístico chamado por nós de Jesus, como grande governador desse mundo, que com seus trabalhadores de luz cuida para que tudo aconteça desde o princípio da formação da Terra. Ele está cuidando para que isso aconteça, para que cheguemos então a esse novo mundo de regeneração, onde vai haver uma predominância do bem. E futuramente, num mundo já purificado. Mas isso é um assunto para outro dia. Então continua Emmanuel nos dizendo: e, amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos, enxergarmos, acompanharmos, sem prazo, o caminho da ascensão para Ele, concedendo-nos a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Então, nós temos a eternidade. Nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados por Deus, mas não temos fim. E Ele tem essa paciência. Ele nos dá o tempo necessário que precisemos para que possamos achar o caminho do bem.
que nós vamos entender um pouco adiante por que esse caminho do bem. Que é uma regra imutável. O caminho da salvação é a caridade. É o caminho do bem. E Deus, ele tem essa paciência e está sempre nos dando novas e novas oportunidades através das reencarnações. Porque se fôssemos ter somente uma vida para que pudéssemos resolver os nossos problemas, com certeza nós estaríamos naquele inferno simbólico das outras religiões, condenados eternamente. Não haveria nenhum de nós no céu, que seria uma injustiça muito grande. Somente aqueles eleitos, aqueles preferidos por Deus. E nós sabemos que o nosso Pai não é assim. Que Ele ama, como já falamos aqui no próprio texto de Emmanuel, que Ele ama a todos indistintamente do nível evolutivo em que estamos. Mas isso não quer dizer que Ele fica olhando nós passarmos vida após vida, sem que nos dê alguns remédios amargos, muitas vezes, para que possamos nos curar das mazelas que nós provocamos para nós mesmos. Então, tudo aquilo que acontece conosco de ruim, que nós consideramos como ruim na nossa visão materialista, na realidade são remédios amargos, muitas vezes, que recebemos para que nós possamos aprender, que possamos nos arrepender dos atos que cometemos. Por isso sofremos as consequências. Tudo isso programado nas reencarnações. E mais algumas dificuldades, porque nós continuamos nessa vida errando e acabamos gerando outras consequências que não necessariamente estavam na programação reencarnatória. Mas tudo isso serve de aprendizado para o espírito. Veja, nós desde a vinda de Jesus já fazem 2000 anos, praticamente. Fora o tempo que nós reencarnamos, que é muito maior do que 2000 anos. E nós estamos ainda hoje brigando conosco mesmo, com o nosso íntimo, cometendo atos errôneos, sendo orgulhosos, egoístas, e aí demanda outras características, a vaidade, a ambição desmedida. Por quê? Porque nós até o momento nós não conseguimos ainda levar adiante esse aprendizado da mensagem do Pai Celestial, de entender qual que é o melhor caminho para a nossa evolução. E não tenham engano, é um engano achar que nós só evoluímos pela dor. Às vezes, quando nós começamos, já vem das outras religiões a quais pertencemos no passado, e mesmo na doutrina espírita, quando entramos para a doutrina, nós temos aquela ideia errada de que nós só evoluímos pela dor. Inclusive, existe aquele mito que diz que o espírita gosta de sofrer. Não, não é que gostamos. Mas, infelizmente, essa dor ainda é necessária, como nós sabemos. Por quê? Porque se nós não tivermos esses momentos de dor, nós nos acomodamos e achamos que está tudo certo, tudo lindo e maravilhoso. Só que quantas pessoas nós íamos ter vidas maravilhosas materialmente falando? No sentido de ter posses, de não ter dificuldades financeiras, dificuldades materiais de nenhuma espécie.
mas no entanto são pessoas que acham que outros irmãos são inferiores, que esses irmãos não estão ao seu nível e desprezam e fazem todo tipo de maldade a esses nossos irmãos, a nós também. A realidade é que nós podemos evoluir também pelo amor. É melhor porque o amor cobre uma multidão de pecados. Nós podemos evoluir pelo amor, trabalhando no bem, ajudando as pessoas, nossos irmãos que necessitarem e que precisam do nosso amparo. Porque assim como nós precisamos e somos amparados por espíritos superiores a nós, moralmente e intelectualmente, nós também temos o dever de amparar aqueles que procuram nossa ajuda, mesmo nesses momentos atuais. Lembrando o que Bezerra de Menezes falou ao final do Congresso Espírita do Paraná, sobre a crise atual da pandemia, em que ele nos fala: sigam as regras dos órgãos, das pessoas responsáveis, dos técnicos pela questão sanitária, mas não deixem de estender os braços àqueles que clamam vossa ajuda. Essa parte final é algo extremamente contundente, algo extremamente forte do que Bezerra nos avisava. Por quê? Porque assim como nós precisamos de amparo, muitas vezes, nossos irmãos de caminhada também precisam desse amparo. Nós temos a doutrina espírita em nossa vida que nos fortalece, que nos prepara para esses embates. E a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é divulgá-la, logicamente, sem impor, sem querer doutrinar todo mundo, mas aqueles que nos procurarem podem receber o nosso amparo, porque nós somos trabalhadores do Cristo e temos o dever de amparar aos nossos irmãos. E continuando com Emmanuel, ele nos diz aqui: sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída, instituída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Então Deus permite a nós que nós reflitamos aquilo que nós realmente somos, que exercitemos aquilo que somos. Mas, logicamente, isso vai ser o nosso céu, o nosso inferno, na luz ou nas trevas. Por quê? Porque conforme os atos que nós praticarmos, nós teremos as nossas colheitas. Quando praticamos o bem, nós colhemos o bem. Quando praticamos o mal, nós colhemos o mal. Então não adianta ficarmos reclamando, porque o que nós estamos recebendo agora são colheitas daquele nosso passado. E aí vem uma outra questão muito importante na doutrina espírita, que muitas vezes o espírita, tudo que acontece na sua vida, fala: ah, mas isso eu estou passando por causa dos meus atos na vida passada. Também. Agora, em muitas vezes, o que nós estamos passando nesse momento está relacionado aos nossos atos dessa vida agora.
de erros que nós continuamos a cometer. A colheita, como nós sabemos, né? Existem colheitas que acontecem mais rápidas e outras que têm um tempo de maturidade maior para acontecer. Mas todas acontecem. Então nós também colhemos consequências de nossos atos atuais ainda nessa vida. Mas, se não tivermos nada que leve para a uma conclusão de que se trate dessa vida, com certeza estão em vidas passadas. Mas nem sempre se trata somente de vidas passadas. Se trata também da vida atual, da vida presente. Nos diz Emmanuel, agora falando sobre Jesus: eis porque Jesus, o modelo divino, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Então Jesus, ele, na sua caminhada entre nós, ele somente demonstrou amor. Ele somente demonstrou o amor que tinha por seus irmãos. E esse amor que ele exemplificou, que ele demonstrou, é o amor que o Pai tem por nós. Lembre que Jesus falava que ele e o Pai é como se fossem uno. Não quer dizer que Jesus é Deus. Não quer dizer, como se entende normalmente, que são um só. Nós somos como uno, eu e o Pai somos como uno, quer dizer, essa expressão, ela quer dizer, é como se fosse um só, mas cada um é cada um. Nós temos, às vezes, um amigo, um familiar, principalmente nosso, que é tão integrado com a gente, é algo assim tão sintonizado conosco, que nós falamos, eu e meu fulano, meu irmão, meu primo, meu amigo, é como se nós fosse um. O que um fala, o outro concorda, pode até falar por mim. Assim é Deus com Jesus, ou Jesus com Deus. Ele fala em nome do Pai porque ele tem autoridade moral para isso. Porque ele já entende, como um espírito crístico que ele é, assim como todos os outros espíritos crísticos que existem, a essência de Deus, que para nós ainda é impossível, mas ele já compreende. Então, esse amor de Deus é trazido por ele na sua passagem pela terra para exemplificar os seus atos e os seus ensinamentos. E isso não ficou só nessa passagem. Ele continua até hoje, desde o princípio dos tempos, desde que começou a formação, o projeto da planeta Terra, e até hoje ele está exercendo esse amor por nós. E finalizando o texto do Emmanuel, ele nos fala assim: descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retrate as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Maravilhoso, lindo. É emocionante esse texto de Emmanuel. Amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei. Mensagem que Jesus passou aos seus apóstolos. Porque ele fala que se amem como ele amou, porque ele estava exemplificando o amor puro, divino, para todos naquele instante. E que somente esse amor purificado, esse amor que vem da essência divina, poderia mantê-los juntos e poderia fazer com que eles desempenhassem a tarefa para a qual foram convidados, a missão que eles tinham, e que depois de algumas dificuldades desempenharam com brilhantismo, trazendo o Evangelho do Cristo até os dias atuais, espalhando esse Evangelho pelo mundo inteiro, seja ele pela denominação que for conhecida, não importa. Em todas essas religiões que temos hoje no mundo, todas elas vêm do amor de Deus. Vêm de um trabalho de divulgação do Evangelho, porque elas, na sua essência, todas elas refletem o amor do Pai por nós. E nós, meus irmãos, como que está esse amor em nós? O amor é uma edificação individual de cada um. Cada um de nós faz um projeto para edificar esse amor dentro de nós. O que é esse projeto? É justamente as questões, as dificuldades que nós passamos, é também as oportunidades que nós temos durante as vidas reencarnadas de trabalhar a nossa evolução. Só que para isso, nós precisamos de um modelo. Então, no texto lá de Emmanuel, ele já deu a dica. No Livro dos Espíritos, na questão 625, quando é perguntado aos espíritos qual o mais perfeito guia e modelo para a humanidade que eles poderiam nos dar, que Deus nos deu, e eles falam simplesmente assim: Jesus. Porque Jesus, ele expressou todo o caminho, ele trouxe para nós todo o caminho que nós devemos seguir para que consigamos nos aproximar novamente do Pai Celestial. Que consigamos a nossa salvação é através de Jesus, que nada mais é do que a mensagem do Pai Celestial, que é a mensagem que Deus manda através dele para seus filhos amados, que ele está ao nosso lado, que ele nos ampara, que ele nos ilumina e nos ama desde o princípio da nossa existência e continuará nos amando até a nossa angelitude e por toda eternidade. E conforme nós evoluímos, conforme nós nos espiritualizamos, conforme nós mais aprendemos e colocamos, ou procuramos pelo menos colocar em prática as leis divinas, as leis naturais, mais nós sentimos o hálito divino nos envolver. E, consequentemente, quanto mais sentimos esse hálito de amor, mais nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas. E ainda temos o instrumento da prece, para que possamos entrar em contato direto com Ele, agradecendo, louvando, mas principalmente agradecendo e pedindo
o amparo necessário para que possamos dar prosseguimento à nossa jornada. E não se engane que esse amparo ele jamais falta. Mesmo nos momentos atuais, de tantas amarguras, de tantos sofrimentos, nós continuamos nos sentindo amparados por Deus, pois todo esse momento de caos que nós vivenciamos, tudo isso há uma coordenação de Jesus em nome de Deus, nosso Pai Celestial. E por mais que em determinados momentos nós nos sintamos como numa noite escura de tempestade, em uma noite sombria em nosso coração e em nossos sentimentos, elevemos uma prece, elevemos o nosso pensamento ao alto e nós encontraremos a presença de Deus em nossas vidas. Nós encontraremos a presença de Jesus, o nosso irmão maior, com seus trabalhadores de luz, que nos ampara e nos ilumina. E lembremos sempre que o amor de Deus é como um sol que nos ilumina e que flui igualmente para todos nós. Que cada um absorve esses raios solares, essas energias divinas, conforme a nossa capacidade de evolução, conforme o nível evolutivo que nos encontremos. Mas lembremos também que este mesmo sol que banha os vermes no início da sua jornada, também é o mesmo sol que irradia, que banha os anjos, os seres de luz, nossos irmãos da espiritualidade. Que possamos erguer os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor, nessa escola, nesse aprendizado tão importante para a nossa evolução. Agradecer a eles por esse momento, Senhor, em que penetra em nossos lares com seus ensinos de amor e de luz. E que possa continuar nos amparando com o seu amor, com sua luz e com sua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. E obrigado aos irmãos que nos assistiram. Lembrando que vocês podem nos contactar através do site, do Facebook da casa, né? Do SEAC de Mafra, e colocar suas dúvidas, suas perguntas, que um dos coordenadores estará respondendo, se for o caso necessário, entrando em contato. Que tenham um bom dia, esse dia maravilhoso. Não importa se o dia está nublado ou não, pois quando temos Deus em nossa vida, o dia é sempre um dia maravilhoso de luz. Muita paz a todos.